eu me vi um tanto aflito, tanto angustiado pela mensagem que seria trazida, pela reflexão que seria trazida, e pedi ao Senhor que o Senhor trouxesse pessoas que precisassem ouvir isso. E a primeira pessoa que Ele trouxe que precisava ouvir isso está aqui diante de vocês falando. Primeira delas, eu ouvi durante a tarde inteira e peço ao Senhor que o meu coração esteja aberto e disposto para ouvir durante toda a palavra nessa noite. Amém. Queria pedir aos irmãos que os irmãos abrissem no livro de Eclesiastes, capítulo 7. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 14. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 14. No ano em que eu fiz seminário, uma das formas de metodologia de estudo bíblico que foi ensinada para nós em aula, não sei quantos de você já fez seminário teológico, tinha uma dinâmica que muitos professores faziam, que era leitura, intervalo, leitura, intervalo, leitura e intervalo. A gente vai fazer essa leitura do mesmo texto 3 vezes. E assim que eu terminar de ler o versículo, eu peço que você tire alguns instantes para refletir no que você acabou de ler. Nós vamos ler uma segunda vez e você vai refletir de novo. Vamos ler uma terceira vez e você vai refletir uma terceira vez. Aí nós começamos, ok? Eu estou lendo na Nova Versão Internacional, mas a sua versão pode ser bem semelhante. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 14, fala assim: quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considere, Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considere, Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere, Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Vamos orar. Senhor, uma vez mais, Pai, submeto toda a minha vida, tudo que sou, Pai, tudo que penso, sinto ao Senhor, para que de fato, Senhor, eu morra e o Senhor viva, para que eu desapareça e o Senhor venha, para que não seja a minha voz, mas para que seja a Tua, Deus. O Senhor conhece o meu coração e sabe a necessidade de eu ser o primeiro de todos os ouvintes aqui nessa noite. Que eu seja o primeiro a ser ministrado, Deus, pelo Senhor. E eu te peço que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração nessa noite, nos confrontando, nos ensinando e nos trazendo esperança, que só a Tua palavra pode fazer isso. Nós nos submetemos ao Senhor, nosso coração ao Senhor, nossa mente, e te pedimos, Deus, que o Senhor nos ajude na compreensão, na aceitação e na aplicação, Deus, desses princípios e dessas verdades em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu falei para vocês, eu tenho um certo temor em ministrar sobre soberania de Deus e em particular, nos últimos tempos, tenho sido
confrontado a pensar mais sobre a soberania de Deus, sobre a forma como Deus conduz todas as coisas. E eu fiz questão de listar pelo menos 5 razões pelas quais eu tenho medo de falar sobre esse assunto, para que os irmãos entendam que é só pela graça de Deus que eu estou aqui. O primeiro deles, eu sou o primeiro ouvinte, como eu falei para os irmãos. Eu preciso aprender sobre a soberania de Deus. Eu preciso aprender o que significa depender de Deus. Eu preciso crer mais que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. E isso precisa ser algo aplicado na minha vida, não basta ser algo compreendido, não basta ser um conhecimento adquirido, mas precisa ser algo vivido. E essa é uma necessidade para mim, então esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, eu desconheço todas as dificuldades de cada um de vocês. E isso me confronta a falar sobre soberania, porque falar sobre soberania e falar sobre que Deus está cuidando de tudo na sua vida é difícil quando eu não conheço o tudo da sua vida. Mas a verdade é que eu não preciso conhecer o tudo da sua vida para dizer que Deus é soberano. Mas ainda assim isso exige de mim mais cuidado no falar. Porque a sua dificuldade, a situação que você está passando pode ser muito além de qualquer coisa que eu possa imaginar. E talvez não seja tão simples crer e confiar na soberania de Deus assim. Uma terceira razão é que envolve algumas convicções doutrinárias. E aí nesse ponto talvez possa gerar discussões ou questões que não é a minha intenção nessa noite. A minha intenção é simplesmente falar aquilo que a palavra de Deus está falando, que Deus é soberano. Ok? Uma quarta razão. Não existe nenhum tipo de experiência pessoal que possa ser usado como argumentação para falar sobre a soberania de Deus para alguém que está precisando ouvir sobre a soberania de Deus. Já parou para pensar nisso? A dificuldade do outro nunca é tão grande quanto a sua. A nossa tendência é achar que a nossa dificuldade é sempre a maior, a situação é mais difícil. Então, falar para alguém que Deus foi soberano para você em uma determinada situação não é suficiente. Então, não existe experiência pessoal que seja útil na argumentação para te convencer que Deus é soberano. E por último, existe uma preocupação muito real, por minha parte, de que as pregações sempre sejam algo vivido. Agora, entenda a minha responsabilidade de falar sobre soberania, crendo que Deus pode querer me ensinar sobre soberania. Crendo que Deus pode me levar em situações difíceis para me ensinar sobre o quanto Ele é soberano. Então existe uma responsabilidade nisso também, existe um certo temor. Então entendam, queridos, que nessa noite a minha intenção não é convencê-los de que Deus é soberano. Mas talvez nesse texto a gente tirar princípios importantes para a nossa vida, para nos ajudar a entender que existem dias bons, existem dias ruins, e o amanhã ninguém sabe. E Deus é dono de todos eles. Ponto. É isso que importa. Ok? Sobre o livro de Eclesiastes, uma breve introdução. A defesa majoritária, a maioria, né, da defesa teológica é sobre a autoria de Salomão, apesar de alguns textos que invocam a ideia de que algum sábio da corte real teria agrupado os ensinamentos de Salomão e teria redigido posteriormente, com alguns acréscimos, com algumas coisas nesse sentido. Isso é importante somente para a compreensão de alguns textos, talvez do final, né, que vai se referir ao rei, que vai se referir àquele que citou, e por alguns textos que não se intitulam como Salomão, e talvez fique alguma dúvida do tipo, meu Deus, quem foi que escreveu? Não fique preocupado, a ideia não é trazer grandes questionamentos sobre isso. O propósito dos dois propósitos, né, principais da carta, ou desse texto, é demonstrar que a vida vista unicamente de uma perspectiva humana, ela é péssima. E não tem nada que te convença de que a vida vista numa perspectiva exclusivamente humana traga algo positivo para você. E é curioso a forma como Salomão trata isso no decorrer do texto, que ele vai tratar de dois temas principais, que é o trabalho e a sabedoria. E ele vai falando sobre o trabalho e as conquistas do trabalho, e os benefícios do trabalho, e as consequências do trabalho, e ele fala, e no final tudo isso se torna nulo porque a morte chega. A morte chega para todos. E de que adiantou juntar tudo isso? De que adiantou conquistar tudo aquilo? E tudo isso é vaidade. E ele começa a trazer algumas ilustrações nesse sentido. Então, um primeiro propósito desse texto de Eclesiastes
É trazer essa perspectiva de que esse olhar unicamente e exclusivamente humano, realista, só resulta em pessimismo, só resulta em ruína, em morte, em vazio, não é suficiente. O que no meu coração me faz pensar sobre tantas igrejas que têm trocado o cristocentrismo para o antropocentrismo e têm colocado o homem no centro de todas as coisas, e você fica falando, mas para quê? Para que eu coloco o homem no centro das coisas se no fim o homem morre? Se no fim isso aqui acaba, que vantagem tem? Que vantagem tem? E um segundo propósito é oferecer esperança por meio de uma obediência humilde e da fidelidade a Deus até o dia do julgamento final. Um fato interessante e importante para nós é que Eclesiastes ele é direcionado aos que conhecem a Deus. Eclesiastes não é um texto que tem o intuito de oferecer uma síntese do Evangelho, o caminho para o qual nós somos salvos ou coisas nesse sentido. Mas ele é um texto que é intencionado para cristãos que creem em Deus, para pessoas que creem em Deus, no intuito de incentivá-los ou encorajá-los a lidar com as dificuldades da vida. Cristãos lidam com dificuldades, queridos? Cristãos lidam com tribulações, com aflições, com angústias. Sim, lidamos. Mas isso não deve atingir a nossa fé. E talvez o texto de Eclesiastes seja um convite a isso. A falar, peraí, o que fundamenta essa sua frustração? O que tem fundamentado essa sua angústia? E para onde o seu olhar deve estar focado? Então, Eclesiastes oferece essa esperança e é direcionado para isso. O livro ele é dividido basicamente em 3 ciclos. Os 3 ciclos giram em torno dos mesmos temas, como eu falei, trabalho e sabedoria. E os 3 ciclos começam com uma frase que é bem conhecida em Eclesiastes, que é aquela, que proveito tem? Que vantagem tem? Qual é o benefício de? E esses 3 ciclos se começam no capítulo 1, versículo 2, no capítulo 3, versículo 9 e no capítulo 6, versículo 8. O primeiro ciclo, falando que trabalho e sabedoria podem até satisfazer o homem, mas os benefícios são nulos quando se considera a possibilidade da morte. Então você pode conquistar muito conhecimento, você pode atingir altos escalões no seu trabalho, mas isso tudo, apesar de te satisfazer, talvez momentaneamente, ainda é insuficiente, é nulo, quando você considera que, no fim, isso tudo acaba. A vida vai acabar com tudo isso, assim como a vida acaba, isso tudo vai se acabar também. No segundo ciclo, Salomão faz um contraste do trabalho humano e a perfeição das obras de Deus. E ele nos aconselha a desfrutar das simples bênçãos de Deus para esta vida, mesmo na dificuldade. Salomão faz um contraste sobre o nosso trabalho e sobre as obras perfeitas de Deus, para que a gente consiga olhar as obras perfeitas de Deus e na simplicidade e na perfeição das obras de Deus, a gente se satisfaça, a gente esteja contente, a gente se alegre com essas coisas e a gente seja capaz de louvar a Deus, engrandecer a Deus, glorificar a Deus por essas coisas que Deus faz. No terceiro ciclo, e concluindo essa introdução, essa breve introdução, Salomão coloca a sabedoria humana em contraste com os caminhos inescrutáveis de Deus e nos aconselha a desfrutar da vida e do trabalho, mesmo que não tenha uma recompensa desejada nessa vida. O que isso significa? Pega todo o conhecimento humano, pega todo o potencial intelectual humano, agreguem isso tudo em uma coisa só, juntem essas coisas todas e isso ainda é considerado nada diante da sabedoria de Deus e diante dos caminhos do Senhor que são inescrutáveis. A forma como Deus conduz a nossa vida é particular, sábia, perfeita e específica a Ele. E não tem conhecimento humano que vai determinar o que vai acontecer amanhã. Não tem uma pós-graduação, um doutorado, um mestrado que vai definir para você se amanhã vai ser um bom dia ou um mau dia. Não tem. A gente desconhece isso. E por isso que todo o nosso conhecimento se torna pequeno quando comparado aos caminhos inescrutáveis do Senhor, diante da forma como Deus conduz a história em sua soberania. E é nesse contexto que vem o versículo que nós lemos.
Eu queria dividir esse versículo que nós lemos em 3 partes principais. A primeira parte, o início, que fala: quando os dias forem bons, aproveite-os bem. E essa é a parte muito alegre da nossa ministração, porque a gente fala, os dias são bons, existem dias bons, existem dias onde a gente se alegra, existem dias onde a gente tem a possibilidade de aproveitar as companhias das pessoas que nós amamos, existem dias onde a presença do Senhor é incrível, existem dias onde a gente tem a oportunidade de estar na casa de oração no domingo, às 7 horas, a partir das 7 horas da noite, louvando ao Senhor, engrandecendo ao Senhor, e lembrando os seus grandes feitos. Isso nos traz alegria. Então, nos dias bons, aproveite-os bem. E eu posso falar aqui sem medo de nenhum tipo de conduta herege. Queridos, é bíblico, curta a vida. A Bíblia fala para você, curta a vida. Curta a vida, aproveite os seus dias. Aproveite os seus dias. A nossa dificuldade, ou até o nosso certo preconceito com esse termo curta a vida, é porque a gente não sabe bem como curtir a vida. Essa é que é a nossa dificuldade. Mas a Bíblia nos ensina, e na verdade, quando a gente chega no capítulo 7 de Eclesiastes, Salomão já falou uma série de coisas que não é curtir a vida, que não resultam em alegria de viver. Mas ainda assim, lá para o capítulo 11, a gente vai encontrar referências que ele vai falar: jovem, tudo que vier à vontade ao seu coração, faça. Somente lembre que no final das coisas você vai prestar contas a Deus, mas tem muitas coisas que você pode fazer, aproveitar e curtir, que Deus não vai te condenar por isso. Se a gente vai e salta para Salmo 37, versículo 4, a gente vai lembrar: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Satisfação em Deus. Se a gente pular para Filipenses capítulo 4, versículo 4, alegre-se no Senhor, novamente direi, alegre-se. Então Deus permite em todas as escrituras que você, querido, se o dia for bom, aproveite-o, curta. Se você tem a possibilidade de aproveitar o seu dia, faça. Deus nos criou para isso, para nos alegrarmos, para festejarmos, para compartilharmos, isso tudo obviamente de maneira que o reconheçamos como Deus na nossa vida, através dos atos que fazemos, mas aproveite, meu querido, aproveite. E aí vai uma lição importante para nós. A gente precisa se livrar um pouco da correria da vida para aproveitar a vida. A gente precisa. A gente costuma planejar a nossa existência, né? E a gente começa a falar assim: não, eu vou estudar agora tanto tempo e vou passar num concurso, glória a Deus por isso, não estou falando nada disso errado, tá bom? Vou passar num concurso, depois que eu passar no concurso eu vou começar não sei o que eu quero um concurso melhor, e depois que eu fizer isso eu vou me envolver no trabalho tal, daí eu vou me inventar numa pós-graduação tal, e vou fazer um mestrado assim e tudo mais, e glória a Deus por isso, que bom! E aí quando você chega lá nos finalmente, você fala: opa, agora eu vou curtir a minha vida. E você não sabe mais como, já passou. Às vezes te falta saúde para isso. Às vezes até o recurso que você acumulou durante todo esse tempo, você não sabe o dia de amanhã, você precisou investir em outra coisa, e por alguma razão você perde esse investimento e se tornou tudo vaidade, se tornou tudo correr atrás do vento. Então, queridos, tenham em mente de vocês que o Senhor nos convida a aproveitar bem o dia. Quando os dias forem bons, aproveite-o. E digo mais: se você for incapaz de aproveitar bem os seus dias, não culpe a vida. A vida não tem culpa de nada. Não murmure. É curioso pensar nisso, porque normalmente a gente conhece, eu não sei quantos vocês conhecem, eu conheço um bocado. Graças a Deus dessa igreja aqui eu acho que eu não conheço ninguém, mas de outras igrejas que é o crente, tudo é luta. Vocês devem conhecer alguns assim. E aí, irmão, paz do Senhor, como é que você está? Ô, meu irmão, estou numa luta. Glória a Deus, vamos orar, amém. Amanhã, como é que você está, irmão? Venceu, venci, mas Deus já mandou outra. Peraí, calma. Você não sai da luta. Eu entendo que a vida do cristão, ela exige esforço, exige trabalho, exige dedicação em muitas áreas, mas, queridos, a Bíblia também nos convida a nos alegrarmos, a aproveitarmos a vida, a desfrutarmos dessa grande dádiva que foi Deus quem nos deu.
Creio que muitos irmãos conhecem essa frase do John Piper, que fala: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Deus é mais glorificado quando estamos mais satisfeitos nele. E aí isso é um convite para nós também usufruirmos da vida, porque pense, a satisfação tem a ver com estar satisfeitos na sua provisão. E nós usufruímos da vida, nós temos prazer em comer, porque nós sabemos que foi Deus que nos deu o alimento. Nós temos prazer em sentar no sofá, porque a gente olha o sofá e fala: glória a Deus, foi o Senhor que me deu. Faz parte da provisão de Deus, então nós nos alegramos com isso, nós glorificamos a Deus com isso. Bênção, bênção, para de murmurar, querido, tem uma rachadurazinha na parede, essa rachadura, essa casa que não presta. Querido, é uma rachadura, tem um monte de parede boa, olha para a parede boa. Glorifica a Deus pela parede boa, glorifica a Deus pela luz que funciona. Quem conhece minha casa sabe que se acende um interruptor aqui, lá na área de serviço, queima a luz. Glória a Deus pelo interruptor, eu tenho um interruptor. Deus é bom, Deus é bom. E foi Ele quem proveu isso. Estar satisfeitos nele tem a ver com estar satisfeitos na sua condução de nossas vidas. E esse torna um pouco mais difícil. Mas crer que Deus está conduzindo a nossa vida de maneira soberana e nós estamos satisfeitos nisso. Caramba! Entendam que satisfeitos, queridos, não é confortáveis com a situação. Às vezes vai estar desconfortável. Mas satisfeito em Deus de saber que o Senhor tem conduzido a sua vida até ali. Por que Ele pararia de conduzir do nada? Por que a direção teria sido abandonada? Por que você acha que Deus do nada abandonaria o leme do seu barco? A gente cantou isso. Com Deus no barco a gente não afunda. Porque Deus dá a condução da nossa vida. Nós estamos satisfeitos nessa condução que Deus dá para a nossa vida, a direção que Ele nos dá. Estar satisfeitos na sua salvação em Cristo. Eu bato nessa tecla com frequência aqui na igreja. O quanto nós somos gratos a Deus pela nossa salvação. E o quanto que isso resulta em alegria, em gozo, em deleite no Senhor. Olhar para uma situação caótica, onde tudo desmorona, onde tudo está dando errado, e você fala: mas espera aí, Jesus morreu por mim. A vida não acaba aqui. A morte não é o fim. Ainda que a morte chegue, a morte não é o fim. Ainda que a morte chegue, a morte não é o fim. Por quê? Porque existe salvação em Cristo Jesus. O quanto a gente é satisfeito nisso, e o quanto que nós glorificamos a Deus por essa satisfação. O quanto que isso fica pendente na nossa vida muitas vezes por isso. Porque nós esquecemos de estarmos satisfeitos nele, na sua provisão, na sua condução e na salvação que nós temos em Cristo Jesus. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem, queridos. Uma mensagem que eu queria transmitir aos irmãos é que a vida é uma dádiva de Deus. E a gente precisa aproveitá-la mesmo, porque isso glorifica o Senhor. Os irmãos, tudo é luta, muitas vezes perdem a oportunidade de glorificar a Deus, porque só sabem murmurar. Não sabem aproveitar o dia. Não sabem sorrir. Não sabem se alegrar nas tribulações. Estão prontos a reclamar, prontos a murmurar. E parafraseando o versículo, tardios para se gloriar no Senhor e se satisfazer nele. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem. E então, como uma nuvem espessa de tempestade que fecha a luz do sol e o céu azul, vem um mas no versículo. E como que uma tempestade se formando e você sem guarda-chuva, capa de chuva ou qualquer coisa, se vê desprotegido na rua, o versículo continua dizendo: mas quando forem ruins, considere, Deus fez tanto um quanto o outro. A W. Tozer, ele tem uma frase que eu gosto bastante no livro Recuperando o Cristianismo, que ele fala assim: nós nos tornamos os mais ingênuos seres se não admitimos que existem dias ruins. E queridos, os dias ruins eles vêm. Os dias ruins nos acometem como cristãos, e a gente confessou isso aqui no início da ministração, falando: nós passamos por tribulações, passamos por angústias, passamos por dificuldades, passamos por situações onde a incredulidade nos abate, passamos por situações, obrigado, Tiago,
Passamos por situações onde as vozes que nos falam são muitas, que quase que ensurdecem-nos para a voz de Deus. Quase que nos tornam cegos, surdos para o agir de Deus, para o falar de Deus nas nossas vidas. E a gente passa por tribulações. A gente tem medo. A gente se sente ansioso. A gente se sente angustiado, triste, preocupado. Esses dias acontecem. E Salomão não está negando que eles não aconteçam. Na verdade, ele está reconhecendo que eles acontecem. Mas ele está dando um apontamento para nós que é muito interessante. Quando os dias forem ruins, considere, Deus fez tanto um quanto o outro. Aí talvez o primeiro pensamento que venha na sua cabeça agora seja assim: mas Deus é tão mau, que Deus cruel. Deus fez as coisas caminharem certinha e agora ele largou o controle, né? Abandonou o jogo, deixou a deriva. Queridos, pergunta: os dias ruins são dias ruins para quem? Pense sobre isso. Quem determina se o seu dia é ruim é quem? Se você desconsiderar a soberania de Deus, você certamente vai responder: sou eu que falo, o dia está ruim. Porque o dia talvez não tenha atendido a sua expectativa em relação ao dia, ou os seus planos em relação ao dia. Você não queria sofrer um acidente, você não queria ser diagnosticado com uma doença específica, você não queria ter uma crise no seu casamento, você não queria ter um problema com o seu trabalho, você não queria ser demitido. Por quê? Porque na sua cabeça, as suas expectativas limitadas ao tempo criam uma série de filtros que falam para você assim: o dia é ruim. Agora pergunta: um Deus que é atemporal, um Deus que é soberano, um Deus que conhece o início, o meio e o fim da sua história, o Deus que tem o controle de tudo e de todos, um Deus que sinceramente, você acha que o dia seria ruim para ele? Ou o dia faria parte da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável? Vocês estão entendendo? Muitas vezes nós olhamos para um dia específico e falamos: que dia horrível, que dia péssimo, deu tudo errado. E eu teria testemunhos pessoais para contar, mas como eu falei no início, isso não vem ao caso, de situações onde a gente termina o dia falando: ai Deus, por que aconteceu isso comigo? E no dia seguinte você entende tudinho. Ah, entendi. O Senhor conhecia, né, o depois de amanhã. O Senhor conhecia o final da semana, né? O Senhor conhecia o meu coração e sabia que eu precisava daquilo para aprender algo. O Senhor é soberano mesmo. É verdade, Ele é. É verdade. Tem uma ilustração que eu acho bastante interessante. Essa ilustração foi contada de outra forma, mas eu vou adaptar para o meu contexto, que fica um pouco mais fácil de eu contar. Meu filho, Theo, com 1 ano e pouquinho, ele descobriu o controle remoto. E os irmãos sabem o quanto que crianças gostam de apertar botões. E é muito curioso quando você vai assistir um filme, vai assistir alguma coisa na televisão, e ele está na sala, e ele vê o controle remoto, a primeira coisa que ele quer fazer é pegar o controle remoto e apertar todos os botões, né? E a gente, obviamente, descobriu a tática de como se prevenir em relação a isso. E a tática é muito simples: tira a pilha. Tira a pilha. Evitar que ele fique desesperado para pegar o controle, talvez nesse primeiro momento a gente não consiga, mas se tirar a pilha, a gente resolve o problema dele e resolve o nosso. Porque a nossa vontade é assistir determinada coisa, em determinado volume, em determinado canal, mas a vontade dele é de apertar botão. Em outras situações, a gente vai lembrar de crianças, quando você está jogando videogame ou alguma coisa, que na época os controles de videogame tinham fios, né? Na minha época, pelo menos. Eles tinham fio, hoje em dia não tem mais, pilha, bateria, sei lá. E quando você queria jogar, e algum pequenininho queria jogar com você, você falava assim: vou jogar com o pequenininho e tudo mais. Daí você fazia o quê? Você tirava o fio e deixava ele fazendo vários movimentos e apertando vários botões
E você estava jogando de verdade, mas ele não, e ele achava que estava jogando. E talvez ele até achasse que estava ganhando de você, mas é o computador que estava te ganhando e você ali. Muitas vezes, nós nos comportamos exatamente como essas crianças, como o Theo, como crianças. Nós queremos assumir o controle, até pegamos o controle e fazemos movimentos complexos, apertamos uma sequência de botões achando que vai resultar em alguma coisa. Talvez por alguma ilusão da vida a gente olhe para a TV, ou olhe para o videogame e ache que é a gente que está tendo o controle das coisas, mas há muito tempo Deus tirou a pilha ou o fio. E a primeira coisa que a gente faz é olhar essa situação e quando a gente descobre que o nosso controle não está funcionando, como aquelas crianças, a gente fala assim, eu quero a pilha, pô, liga lá, faz funcionar. E Deus, na sua misericórdia, graça e soberania, fala assim, continua brincando aí. Continua achando que o controle da sua vida é seu. É curioso pensar nisso, queridos, porque os dias ruins da nossa vida nos ensinam ou nos ajudam a perceber que o controle não está nas nossas mãos. Os dias ruins que nós passamos, os dias difíceis, em situações que a gente não gostaria que o dia tivesse daquela forma ou aquela circunstância tivesse acontecido, são dias em que a gente olha e fala, puxa, eu não estou no controle. O bonequinho está se mexendo e eu não estou apertando nada. Eu estou apertando e o canal não está mudando. Eu estou fazendo, mas a vida não está mudando. E é a hora que a gente olha para Deus e fala, Senhor, é o Senhor quem está cuidando da TV. É o Senhor quem está cuidando do jogo. Na falsa espiritualidade, os dias bons foram feitos por Deus, mas os ruins, nós falamos que é a ausência dele. A gente quer argumentar que os dias ruins que nós vivemos, Deus não está. Não, a gente está vivendo isso porque a gente começa a culpar, porque eu não estou fazendo isso, porque eu não estou fazendo aquilo, e a gente começa a fazer uma sequência de obras, como se a gente fosse receber alguma coisa de Deus pelas nossas obras, né? Se eu estivesse fazendo mais isso, se eu estivesse fazendo mais aquilo, e a gente se esquece um pouco da graça nos dias ruins. E o referencial para bons e ruins são as nossas vontades. E a gente acaba se tornando deuses de nós mesmos, incapazes de nos submeter à soberania perfeita de Deus. Os dias ruins falam coisas para nós que a gente deveria estar ouvindo com mais atenção. Queria dar um exemplo para os irmãos. Se o senhor estiver com a Bíblia na sua mão, abre por favor em Gênesis 50, versículo 20, que é um dos textos mais bonitos da conclusão da vida de José. Gênesis 50, 20. Vou pedir para o pastor Marlon, que tem a voz forte aí, fazer uma leitura bem alta. Vós, na verdade, intentais o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Se você lembrar da vida de José, você vai lembrar do início, dos sonhos de José, a ira que de alguma forma aquilo provocou nos irmãos, os irmãos o levam para o campo e o vendem, né, como escravo. Então José é vendido como escravo, ele vai para a casa de Potifar, ele alcança algum tipo de mérito naquele lugar por ser um bom administrador. Entretanto, Deus mandou alguns dias ruins para José, e uma mulher tenta possuí-lo e ele foge, e em consequência disso ele vai preso. Dias ruins. Mas lá na cadeia, se vocês lembrarem da história, ele conhece dois personagens que também sonham. E o Senhor dá a revelação dos sonhos para esses dois funcionários. E em seguida, com o tempo passando, então o faraó tem um sonho. Isso depois de tempo preso. E então, depois de um tempo preso, o faraó pede revelação desse sonho e aquele homem lembra que lá na prisão tinha um homem que revelava sonhos. E então chamam ele e Deus o coloca na função do segundo do Egito para comandar e para governar tudo aquilo. Quando José estava sendo vendido, ele sabia onde ele iria chegar? Quando José foi preso, ele sabia onde ia chegar? Deus enviou dias ruins
E o texto é muito claro quando fala, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus reverteu em bem. Por quê? Porque a intenção de Deus desde lá do começo era fazer isso. Para quê? Para que muitos fossem salvos. Para que muitos fossem salvos. A gente não sabe a consequência do seu dia ruim. Você não conhece a consequência do seu dia ruim. Você não sabe o porquê do seu dia ruim. Mas Deus sabe. Porque Deus é soberano. E muito possível, quase que certamente, o seu dia ruim terá uma consequência para a glória de Deus incalculável. Uma oportunidade de testemunhar, uma oportunidade de Deus fazer o cumprimento da sua vontade, te usar nessa história, uma forma de você experimentar algo diferente para que lá na frente você possa testemunhar de onde você saiu, por que você viveu, o que você experimentou, e você agora tudo faz sentido. Por quê? Porque agora você não está mais vendo o Deus tecendo o tapete, mas talvez você agora já esteja vendo 70% do tapete completo. Você está vendo a condução que Deus está dando para a sua vida. Diferente, agora você consegue ver as linhas escuras, você consegue ver as linhas claras e entender o contraste que elas fizeram na sua vida. Por quê? Porque Deus tem propósito nessas coisas. Por isso que Salomão fala com tanta tranquilidade, fala, olha, mas quando forem ruins, considere, Deus fez tanto um quanto o outro. Deus fez o dia bom para você aproveitar, e Deus fez o dia ruim também, para que você glorifique a Deus e para que isso traga glória para o nome dele. Glória a Jesus. Incrível, né? Queria compartilhar com vocês o texto de Romanos 8, 28 a 32. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Reflita, crucificação de Cristo, para Cristo, dia ruim ou dia bom? Os dois, né? E aí? E a consequência da crucificação de Cristo? Bênção! Deus fez os dias bons e os dias ruins para o cumprimento da sua boa, perfeita e agradável vontade. Romanos 12, 2. Ele nunca perdeu, nunca perde e nunca perderá o controle. Ele é soberano. Entendam isso, queridos. Dias bons, dias ruins. Tanto um como o outro foi feito pelo Senhor. E a conclusão do versículo? Olha o que ele fala. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considere, Deus fez tanto um quanto o outro. E ele conclui falando, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Nós não conhecemos o dia de amanhã, queridos. E o fato de nós não termos só dias bons é uma garantia disso. De que a gente não tem convicção que amanhã vai ser bom também. O fato da gente ter dias bons e ruins é a garantia de que amanhã a gente não conhece. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Sendo assim, a soberania será sempre um incentivo para a nossa dependência. Um incentivo, um convite para nós aprendermos a depender de Deus. Se nós desconhecemos o amanhã, o que nos resta, queridos? Depender do Senhor. Depender, confiar e descansar. Crer que é Ele que é dono dos dias bons e dias ruins. O nosso coração pode fazer planos, mas a vontade de Deus sempre será cumprida. Sempre será cumprida. E eu sei que talvez na mente de alguns venha aquela frase que é bem comum, falando assim, Saulo, se a vontade de Deus é sempre cumprida, então a gente é marionete. Se a vontade de Deus é sempre cumprida na nossa vida, na verdade a gente é uma marionetezinha aí, e é isso aí. Essa é uma fala, uma frase de quem não aceitou ou compreendeu o amor paternal de Deus.
Não compreendeu. A verdade é que nós nos enganamos em pensar que nós poderíamos viver de maneira diferente, em que Deus conduz toda a nossa vida. Como se nós fôssemos mais habilidosos que o nosso Criador em dirigir as nossas vidas. Na verdade, quando a gente faz isso, a gente age como um arrogante, como soberbo e como rebelde diante de Deus. A gente vira para Deus e fala assim: o jeito que você está conduzindo a minha vida não serve para mim. E vocês sabem qual é a consequência da soberba, da arrogância? Normalmente ela antecede a nossa ruína. É isso que acontece. Quando a gente não se submete, quando a gente não depende da soberania de Deus, a tendência é a nossa ruína. É a gente querer assumir o controle. É a gente querer ligar o controle forçado. É a gente querer comprar pilha e colocar na televisão e ficar... Essa é a tendência. É a nossa ruína. Essa é a tendência. Reverendo Augusto Nicodemos, ele faz um comentário sobre esse versículo, ele coloca assim: Salomão explicando como Deus age para deixar o homem completamente na dependência dele. Ou seja, um dia é bom e o outro ruim. E quem sabe o que virá amanhã? Quem sabe o que virá amanhã? Eu não sei. E graças a Deus por isso. Graças a Deus que eu não sei, graças a Deus que isso é um convite constante para nós dependermos do Senhor. Queria concluir com uma aplicação para a nossa vida. Existe uma coisa, uma ação, uma postura, uma conduta, uma convicção nossa, que consegue se encaixar perfeitamente entre a soberania de Deus e a nossa dependência dele. Essa palavra é a obediência. Obediência é a palavra perfeita que se encaixa entre soberania e dependência. Obediência é o momento em que nós reconhecemos quem Deus é, quem nós somos e simplesmente o glorificamos. Simplesmente assumimos o nosso papel de filhos, de servos, de pessoas que precisam ser conduzidas por Deus, porque são incapazes de caminhar sozinhos. A verdade é essa, querido, nós somos incapazes. Nós não conseguimos ser independentes de Deus. Você quer ver? Vou dar uma ilustração simples para você das nossas tentativas frustradas da nossa independência de Deus. Pare de respirar. Faça isso voluntariamente, pare de respirar. Veja até onde isso te leva. É um exemplo claro. Nós somos 100% dependentes de Deus. Glória a Jesus. Numa perspectiva mais fantasiosa, mergulhe e fale: virei um peixe. Vê quanto tempo você aguenta lá. Vê quanto tempo você consegue ser independente daquilo que Deus estabeleceu para você. Não é tão mais conveniente aceitar que Deus fez os dias bons e os dias ruins? Amém. Glória a Jesus. Duas conclusões. Primeira delas, pastor Felipe Niel coloca que, diante dessa situação, a nossa melhor opção é como filhos que confiam no amor paternal. Primeiro, reconhecermos que o controle nunca saiu das mãos do nosso Pai Celestial. Segundo, agradecermos a Ele por todo o cuidado e provisão que Ele tem derramado em nossas vidas. Agradecer, sermos gratos. Terceiro, pedir a Ele que nos capacite a termos um coração que confia e descansa naquele que diariamente alimenta as aves do céu, como diz Mateus 6,26, e que generosa e gratuitamente nos entregou o seu próprio Filho, Romanos 8,32. Esse é o nosso Deus, a quem servimos. Este é o tipo de Pai que temos. Descansemos nele, porque Ele é o craque do jogo. Ele é o cara que tem domínio sobre o jogo. O controle tem que ficar na mão dele mesmo. Ele que tem que passar o canal, ele que tem que passar a fase, ele que tem que vencer o chefão. Por quê? Porque ele é soberano. A nós cabe a dependência. E uma última. O pastor Davi Murk, ele trouxe 3 conclusões a partir do livro todo de Eclesiastes, que ele argumenta serem 3, a síntese daquilo que é o livro de Eclesiastes. E eu achei interessantíssimo porque ela é 100% aplicada para a nossa vida. Ele resume o livro de Eclesiastes em 3 partes, e as 3 partes são: primeiro, tema a Deus.
Segundo, invista no eterno. E terceiro, curta a vida. Tema a Deus, invista no eterno e curta a vida. Por quê? Porque Ele é soberano. A nós, em obediência, cabe a dependência. Amém? Fique de pé, vamos orar. Glória a Jesus. Senhor, eu te louvo pelo teu ato gracioso, Deus, de me colocar como um ouvinte dessa ministração. Eu te louvo, Deus, pelo privilégio de a tua palavra ter confrontado ao meu coração, e creio que ao coração de alguns dos meus irmãos aqui nessa noite, nos ajudando a reconhecer que o controle sempre esteve em tuas mãos, e graças ao Senhor por isso. Senhor, ajuda-nos, Deus, a descansarmos no Senhor. Ajuda-nos, Deus, a confiarmos no Senhor. As tantas vezes em que nós queremos assumir o controle é porque confiamos mais em nós mesmos do que na tua decisão, Deus, que é boa, perfeita e agradável. As muitas vezes em que queremos assumir o controle, Deus, é porque desconfiamos que algo pode sair do controle, Senhor. Mas o Senhor não perde o controle. O Senhor é esse Pai amoroso, esse Pai bondoso, misericordioso. O Senhor é esse justo juiz que tem a história em toda a história em tuas mãos, Deus, e tem domínio sobre tudo e sobre todos, e que sabe exatamente a necessidade dos dias bons e dos dias ruins em nossa vida. E nós, Deus, nessa noite, reconhecemos, Deus, e confessamos que é o Senhor quem faz os dias bons e os ruins, para que a gente de verdade não saiba o que nos espera amanhã, e que nós nos ajoelhamos, Pai, diante do Senhor, e reconheçamos a nossa total dependência do Teu agir, dia após dia em nossas vidas. Nós te louvamos, Deus, porque Tu és esse Deus fiel. Tu és esse Deus provedor, Tu és esse Deus que tem cuidado de nós e que já nos presenteou com a salvação. E nós te louvamos pela Tua soberania, Deus. Ajuda-nos a entender a Tua soberania nos momentos mais difíceis da nossa vida. Ajuda-nos, Deus, a confiar e a descansar no Senhor nos momentos mais complexos, nas circunstâncias mais adversas, Pai, que passemos. E que a gente não se esqueça que foi o Senhor quem fez esses dias também, para que nós aprendamos, Pai, a depender do Senhor. Sê conosco, Deus, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém.